Não há como celebrarmos a ceia sem sermos exortados na nossa maneira de viver, a nossa vida do dia a dia. Então nós precisamos ser exortados a cada dia, irmãos. E hoje é o momento, e não há como fugir da exortação, não há como fugir daquilo que a palavra ela tem para nós, justamente hoje, num momento de ceia, de celebrarmos a ceia. E justamente o que o Senhor nos requer. Sempre Ele vai requerer de nós santidade, né? Sempre Ele vai requerer de nós obediência, né? E sempre nós devemos estar atentos a isso. Eu quero compartilhar contigo um texto que fala exatamente sobre isso, que nós devemos ser obedientes a Deus, nós devemos ser cada vez mais estarmos nos santificando, né? Para que então o Senhor se agrade de nós, para que então nós estejamos no caminho correto. Glórias a Deus. 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 13. Glórias a Deus. Estaremos lendo a palavra do Senhor. Glórias a Deus. 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 13 até o versículo 25. Como sempre nós estaremos realizando, né, a ceia, e essa palavra, estaremos lendo ela de uma forma dinâmica. Amém, irmãos? Pode se assentar. Louvado seja o Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Irmãos, esta é a palavra hoje que nós tanto lemos aqui nesse momento. Ela é uma palavra de exortação, é uma palavra onde remete muitas coisas para nós. Nós temos falado sobre muitas coisas, inclusive sobre aquilo que o versículo 13 ele enfatiza para nós, sobre a gente estar se vestindo de sabedoria, ser sóbrios, né, irmãos? Isso é muito importante. E esperar no Senhor, né? Isso que está contida no versículo 13, é algo que a gente falou já recentemente, né? Eu creio que vocês têm colocado em prática, em buscar a sabedoria de Deus, se cingir cada vez mais com o entendimento, ser sóbrios, né? Em um mundo onde todo mundo está totalmente perdido, onde todo mundo está totalmente hipnotizado, né, irmãos, por tantas coisas que o mundo tem oferecido. Mas nós não, nós precisamos nos manter sóbrios. Os filhos do Senhor, aqueles que são discípulos de Cristo, precisam estar sóbrios, irmãos, todos os dias, a cada momento. Há uma concentração, um nível muito grande que nós devemos ter, sabe, irmãos? Porque a gente sabe que a qualquer momento o inimigo pode preparar para nós armadilhas. E aí, se nós não estivermos sóbrios, atentos, vigilantes, nós estaremos então sendo uma presa fácil para ele. Mas que isso não aconteça conosco, que sejamos cada vez mais cingindo os nossos lombos com entendimento e cada vez mais ser sóbrios, irmãos, e esperar inteiramente, irmão, inteiramente, tudo, e tudo, irmãos, esperamos na graça que se vos ofereceu aonde? Na revelação do nosso Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. E antigamente, querido, nós vivíamos por viver. Antigamente nós vivíamos, atrelávamos ao nosso futuro, às nossas próprias vontades, nós nos projetávamos em um futuro, fazíamos planos, né? A gente vivia assim, através daquilo que nós projetávamos. Através das nossas ações presentes do nosso dia, nós projetávamos nós mesmos a nossa vida para o futuro, irmãos? Mas quando Jesus Cristo foi revelado para nós, isso muda, porque nós entregamos inteiramente a nossa vida nas mãos dele. Então é ele quem faz os planos para nós. É ele, irmãos, quem decide. É claro que os planos nós fazemos porque nós somos humanos, mas quem vai decidir que esses planos vão dar certo ou não é o nosso Senhor Jesus. É ele, irmãos. Por isso o apóstolo diz: esperai inteiramente no Senhor, na graça que nos ofereceu, na revelação do nosso Senhor Jesus, queridos. Perceba, antigamente era diferente, mas hoje, irmãos, a nossa vida está totalmente na dependência do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? E agora, irmãos, algo muito importante que o Senhor tanto requer de nós e que está inserido dentro desses versículos é a obediência e é a santidade. A palavra ela sempre vai nos exortar a isso. Em todos os momentos você vai ver a palavra inteira exortando nós a buscarmos isso. Principalmente no Novo Testamento, nosso Senhor Jesus ensina, os apóstolos ensinam, os irmãos, a igreja, ele sempre vai buscar cada vez mais, irmãos, o entendimento e falar, ensinar, exortarmos que nós devemos ser obedientes à palavra da verdade. E a obediência é um dos atributos que o nosso Senhor Jesus mais ama dos seus filhos.
A obediência, irmãos, é algo que o Senhor mais agrada de ver nos seus filhos, nos seus servos e nos seus discípulos. Por quê, irmãos? Quando o Senhor encontra filhos obedientes, ele se agrada, ele se alegra. Que coisa muito bonita, né? Alegra, a gente sabe que a gente fica feliz também porque nós estamos fazendo a vontade dele e ele se alegra. Quando nós obedecemos a sua voz, quando nós, irmãos, nos propomos a fazer aquilo que ele pede, ele se alegra, ele se agrada, ele fica feliz de todos nós, irmãos. Então, qual o pai que não quer que os seus filhos obedeçam? Né? E o Senhor Jesus não é diferente, ele sempre vai querer, irmãos, que nós venhamos obedecê-lo, irmãos, obedecê-lo a cada dia. Justamente esta é a recomendação do apóstolo no versículo seguinte. O que diz no 14? Como devemos nos portar, como devemos andar. E é aqui que o apóstolo ele vai falar como que, irmãos, filhos obedientes. Né? Filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia, aonde? Em vossa ignorância. Aqui os versículos, percebam que ele sempre vai fazer essa relação quando nós estávamos lá atrás, lá fora, e agora. E agora o apóstolo ele vai dizer, olha lá, era diferente, completamente diferente, né, irmãos? Nós andávamos totalmente alheios ao mundo, vivíamos como filhos desobedientes, né? Nós não fazíamos a vontade de Deus. E aqui ele fala, o apóstolo, ele diz, olha, nós precisamos estar vivendo como filhos obedientes, irmãos, ao nosso Pai. Não nos conformamos com aquilo que a gente viveu lá na nossa ignorância, meus irmãos, mas também é importante dizer, se isso for ao contrário, se nós continuarmos, irmãos, na vida que nós vivíamos lá atrás, ou seja, desobedientes à voz do Senhor, esse efeito é o contrário. Esse efeito acontece ao contrário, porque o Senhor vai ficar muito bravo conosco. O Senhor vai ficar muito bravo, irado conosco, irmãos. Perceba, porque ele não gosta de encontrar filhos desobedientes. Filhos desobedientes, o Senhor não se agrada. O Senhor não se agrada, pelo contrário, ele fica irado. Quando ele vê seus filhos, irmãos, esses seus filhos que estão desobedientes, vivendo em desobediência, ele não gosta, querido, ele não gosta, ele não se agrada. Ele não gosta, irmãos. Então, irmãos, o nosso Senhor, ele fica muito bravo e irado. Efésios, capítulo 5, o versículo 6, é algo que está inserido e que realmente coaduna com o que a gente está falando. Porque o Senhor não gosta de ver pessoas, filhos deles, desobedientes. E isso é muito importante, queridos. Nós precisamos estar atentos. Olha Efésios 5 e 6, ali está dizendo algo muito importante, porque a gente não deve se enganar. Não devemos nos enganar com palavras tolas, irmãos. Palavras tolas, pois é por causa destas coisas. Que é o que, irmãos? A ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Perceba, irmãos, o Senhor não se agrada na desobediência. O Senhor não se agrada em ver filhos desobedientes. Perceba, pelo contrário, além dele ficar triste, ele fica irado. Esta é a palavra, irado com aqueles que desobedecem a sua voz, irmãos. E nós sabemos bem que o pecado, irmãos, lá no princípio, ele se origina do quê? Da desobediência. Lá, o pecado original, ele vem justamente de uma desobediência que acontece de quem? De Adão e Eva. Então, o pecado original, ele dá início, irmãos, a uma desobediência. Você sabe ali, já leu várias vezes ali em Gênesis, não foi? Aonde ali você via que Deus dá uma ordem para Adão e Eva, e eles sabiam do que era para fazer, mas não fazem, né? Eles sabiam exatamente, a ordem era, não coma. E eles vão lá e comem. Isso é o que, irmãos? Desobediência. Desobediências, queridos irmãos. Isso se chama desobediências. Romanos, irmãos, capítulo 5, o versículo 19. Também ele fala exatamente sobre isso, sobre essa questão. E ele vai voltar lá atrás no princípio, porque ele vai falar da onde veio o pecado, né? Se originou por um homem, olha só, logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Olha só, então a desobediência gera pecado. Foi lá no começo. Onde começou? Gerou então o pecado, o primeiro pecado original.
Aonde, irmãos, ali foi um desdobramento, a primeira desobediência que aconteceu no Jardim do Éden, o que provocou, você sabe, os desdobramentos, irmãos, que aconteceu, ele comprometeu toda a raça humana. Então toda a raça humana, ela ficou distante de Deus, justamente pelo pecado de um só homem, de Adão, e nós sabemos ali, irmãos, o que aconteceu. Mas, louvado seja o Senhor, que o versículo de Romanos 5,19, ele não para aqui, há uma esperança, né? E você está acompanhando atento a palavra, você verá que ele continua ali, o apóstolo Paulo na carta, justamente no versículo 19, o que ele conclui dizendo, assim também, ô glória, por meio de quê, irmãos? Da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Glória a Deus. Olha só, irmãos, que coisa linda. O Senhor Jesus, quem foi esse justo? Jesus Cristo, não é, irmãos? Assim também, como por meio da obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. Jesus, irmãos, ele foi até o Calvário, ele foi até o fim sendo obediente. Isaías fala que ele foi como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele foi mudo, ele foi obediente à palavra do Senhor. Ele foi, irmãos, até o Calvário, ele fez ali, cumpriu ali, irmãos, o que o nosso Pai queria. Ele cumpriu, irmãos, ele foi obediente até o fim e foi ele que nos justificou. Hoje nós estamos aqui, daqui a pouco estaremos celebrando, mas foi por causa do nosso Senhor Jesus que hoje nós podemos, então, irmãos, estar libertos, livres, estamos cada vez mais, irmãos, estaremos tendo acesso a vida eterna que ele nos proporciona através do Calvário, através ali do que ele fez. Ele foi ali até o fim, irmãos, obediente. E ele, irmãos, nos justificou. Então, irmãos, perceba, o Pai ama aqueles que obedecem a ele. Jesus ama todos os seus filhos que obedecem a sua voz. Mas os que desobedecem, ele não tem alegria. Ele fica triste, fica irado, irmãos. É importante hoje, aproveitando que as crianças estão aqui hoje, é importante. Porque crianças precisam obedecer aos seus pais. Precisa obedecer aos papais. Irmãos? Como é importante. Perceba que o Pai Celeste, se ele fica irado, quando há uma desobediência, imagina o Pai terreno de vocês, que sempre quer o melhor de vocês. Então, crianças, hoje aproveitando que vocês estão aqui, obedeça aos pais. Obedeçam aos seus pais porque eles vão ficar felizes, não é, irmãos? Felizes eles vão ficar com a obediência de vocês. E ao mesmo tempo vocês estarão sendo abençoados, irmãos. Vocês vão ser abençoados, crianças. Então, obedeçam, irmãos. Perceba que é necessário obedecermos, irmãos. E nós, como os filhos de Deus, nós precisamos obedecer ao Senhor. Não podemos desobedecer, irmãos. Então, uma vez sabendo o que nós devemos fazer, olha a responsabilidade que está sobre nós. Uma vez nós sabemos de como nós devemos comportar, de como nós devemos, irmãos, agir no dia a dia. Uma vez sabendo, há uma responsabilidade sobre nós, a de não desobedecer ao Senhor. Porque desobediência é você saber o que precisa fazer e não faz. Então, criança, o Pai dá uma ordem para vocês não fazem, vocês estão desobedecendo. E a mesma coisa os Pai Celestial conosco, irmãos. Quando nós fazemos algo que nós sabemos que não é para fazer, que nós sabemos que a palavra ensina, que não pode fazer, ele não gosta, ele já deixou determinado, não é para fazer, mas a gente vai lá e faz. E aí, desobediência. Desobediência, irmãos, não há outra palavra. Perceba, outra passagem importante, porque é a passagem de Samuel, ali em 1 Samuel, onde o Samuel está dialogando com Saul. Ela é muito pertinente para nós, faz todo sentido também. Se você puder ali abrir a sua palavra aí também, Samuel, porque ali, irmãos, há um diálogo entre Samuel e Saul. É muito importante porque Samuel, ele vai exortar a Saul justamente nessa questão da obediência, justamente nessa questão de não poder desobedecer a palavra de Deus. Perceba ali em 1 Samuel, o capítulo 15, irmãos, no versículos 22 e 23. Há algo direto para nós aqui hoje, e importante para mim e para você. Diz, muito importante e pertinente. Eles estão conversando sobre algo que Saul ele faz, que não era para fazer. Estão falando sobre algo que Saul não era designado para fazer aquilo, e ele faz. Ele não espera Samuel, porque Samuel era aquele quem deveria fazer, mas ele não faz. Ele desobedece
uma ordem do próprio Deus. E ali Samuel, ele vai exortar a Saul. E o versículo 22, o que ele fala? Porventura, o Senhor tanto prazer em holocausto, tem prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. É uma pergunta que ele faz para Saul. É uma pergunta e ele mesmo vai ali falar, ele vai adiante. Eis que obedecer é melhor do que, irmãos? E o atender é melhor do que? A gordura de carneiros. Ou seja, o que isso está querendo dizer? Obedecer a Deus é melhor do que qualquer outra coisa. Obedecer a Deus é melhor do que tudo, irmãos. E aí Samuel dá uma lição para Saul, que desobedece uma ordem expressa do Senhor. Perceba, irmãos, é justamente o que nós estamos falando. Não podemos desobedecer a Deus. Não podemos desobedecer ao nosso Senhor, irmãos. Obedecer é sempre melhor do que qualquer outra coisa. Sempre entenda, irmãos, a obediência, ela vai gerar no Senhor, no coração dele, alegria. Ele vai gerar nele prazer em ter filhos obedientes. Mas, do contrário, desobediência, ela vai gerar algo muito ruim, que é uma ira de Deus. E nós estaremos, irmãos, sobre ali a ira do Senhor. Que isso não aconteça, irmãos. Quanto mais você desobedece, só vai piorar a situação. As coisas só vão piorar na tua vida se você desobedecer ao Pai. Se você não obedecer, você só tende, irmãos, a atrair coisas ruins para você. Pois a repetição da desobediência gera algo muito importante. É uma palavrinha que talvez você também já conheça, que é a rebeldia. Se há uma desobediência, uma repetição em desobedecer, aquilo já virou algo muito pior, que é uma rebeldia. Perceba, irmãos, como isso é sério. E a rebeldia, se rebelar, ou rebelião, escolha a palavra. O Senhor não se agrada disso, irmãos. O Senhor não se agrada de rebelião, de rebeldia. E é o que Samuel explica para Saul. Você ainda está aí nessa passagem, não é? Percebe, é o que o Samuel tenta explicar para Saul no restante do versículo. A rebelião é como o quê? Um pecado de feitiçaria. E a obstinação, ele fala, porque se você está rebelde, se você está desobediente, é uma repetição. Então já virou uma obstinação também. E aí justamente que Samuel está falando com ele, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e ele fala outra palavra. A obstinação é como a idolatria, ao culto a ídolos do lar. Olha só, irmãos, olha a comparação. Então, se estamos rebeldes, se estamos desobedientes, é a mesma coisa que nós estivemos, irmãos, traindo o nosso Senhor Jesus, nosso Senhor, cultuando a demônios, cultuando a entidades malignas. Olha só, irmãos, olha só como isso é sério e como é um pecado muito sério, meus irmãos. Não estejamos, irmãos, aí fazendo rebeldia, não estejamos, irmãos, desobedientes ao Senhor, porque a desobediência nos leva a algo muito sério e nós estaremos trazendo a ira de Deus sobre nossas vidas. Olha só que coisa, irmãos. Entendamos, irmãos, sejamos cada vez mais cristãos focados e que realmente sabem o que fazer. Nós sabemos, ora, a palavra do Senhor, ela é clara conosco, mas às vezes a gente continua fazendo outras coisas que o Senhor não quer, fazendo outras coisas que não está a palavra. Nós continuamos desobedecendo a Deus, e isso vai criando uma repetição, e aí já virou rebeldia. E se vira rebeldia, é pecado de feitiçaria, com comparação ao Senhor mesmo aqui, Samuel, um profeta, um juiz do Senhor, um usado por Deus ali, irmãos. Ele está ali diante de Saul falando, olha só que coisa séria. A rebelião só vai trazer coisas ruins, a desobediência só traz coisas ruins para nós, irmãos. E alguns aí acham que não perde nada desobedecendo a Deus. Há alguns que pensam, queridos, que não perde aquilo que Deus dá. Isso é uma falácia, porque é justamente, irmãos, que acontece. Perceba o povo de Israel no deserto. Havia uma geração, a gente às vezes acha que eles entraram na terra, mas não, aquela geração, da primeira geração, não foi eles que entraram, foram os seus filhos que entraram, não foram eles. Eles foram todos pereceram no deserto, deram 40 anos, então todos foram perecendo, e eles não entraram, mas outra geração entraram, os filhos dele. Então, algo que era prometido para eles não aconteceu, porque desobedeceram ao Senhor. Não é, irmãos? Na própria passagem de Samuel, por exemplo, aí, Samuel está dizendo para Saul, mas há uma consequência dessa desobediência, dessa rebeldia. Está nos versículos seguintes, irmãos, olha que coisa. Ele desobedeceu
Com ele também não foi diferente. O versículo 23, o que diz? Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas... Saul perdeu um reino. E não era o reino dividido, não. Ele estava reinando sobre toda Israel. Mas ele perde a partir do momento que desobedece ao Senhor. A partir do momento que ele faz algo que ele sabia que não era para fazer, mas faz. Então há uma consequência. Então ele perde um reino. Ele perde a presença de Deus. Ele perde aquilo que o Senhor deu para ele, irmãos. Perceba então, irmãos, não há prazer na desobediência. E se a gente continuar na desobediência, na rebeldia, nós vamos perder. Nós vamos perder aquilo que Deus nos deu. E principalmente, se continuarmos rebeldes, se continuarmos desobedientes, irmãos, nós estaremos perdendo o bem maior que nós temos, que é a vida eterna com o Senhor para sempre. Percebe, irmãos, como isso é sério e importante? O que estamos fazendo? Como estamos nos comportando? Qual tem sido a nossa conduta diante da verdade que é a palavra? Algo, irmãos, importantíssimo e sério que a gente precisa entender. Não perca, queridos irmãos, jamais aquilo que Deus te deu. Não perca, não permita, através da sua desobediência a Ele. Não deixe que a desobediência possa fazer você perder algo que Ele mesmo deu para você. Porque o Senhor não compraz na desobediência, na desobediência. Ele quer que nós sejamos obedientes. E é isso, queridos, obedientes. Obedientes. Seja sempre obediente, irmãos, para que as bênçãos do Senhor e tudo que Ele te deu possa permanecer com você e ainda mais para a glória do nome dEle. Amém, meus irmãos? É o que diz Deuteronômio, capítulo 28. O versículo 2, o que está falando ali, irmãos? E todas as bênçãos virão sobre ti. Conclui, mano. Te alcançarão. Pode concluir. E te alcançarão, e se ouvires o que é a voz do Senhor teu Deus. Glórias ao nome do Senhor, irmãos. Então, queridos, olha só, a voz do Senhor fala conosco. Quando a gente ora, o Senhor fala conosco. Quando a gente lê a palavra, o Senhor fala conosco. Quando a gente está aqui e algum irmão é usado na palavra, o Senhor fala conosco. Quando você fala com algum irmão, ele é usado por Deus para falar com você, o Senhor fala conosco. Mas às vezes a gente não, irmãos, dá ali o crédito certo, e a gente, no mesmo instante, daqui a pouquinho, a gente está novamente desobedecendo a Deus, desobedecendo a ordem que Ele deu para a gente, irmãos. Não façamos isso. Quando nós obedecemos o Senhor, nós seremos grandiosamente abençoados por Ele. Amém, irmãos? Glórias ao nome do Senhor. Louvado seja o Senhor, irmãos. É muito sério. E é por isso que nós devemos, irmãos, cada vez mais, estar servindo ao Senhor com muito temor. Com muito temor, porque as coisas do Senhor, elas são sérias, elas são muito sérias, irmãos. Então, irmãos, quanto mais a gente vai adquirindo conhecimento da palavra, quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente vê que ali o Senhor está dizendo, e a vontade dele, a gente cada vez mais vai sabendo qual é a sua vontade. Então, olha só, nós estamos conhecendo a vontade dele. E uma vez que conhece, a gente não tem como desobedecer mais, porque eu já sei o que é para fazer, eu já sei o que o Senhor quer de mim, eu já sei o que agrada a Ele, eu já sei que eu não devo fazer, mas mesmo assim, se eu fazer, eu já estou entrando em desobediência, eu já estou sendo rebelde, e se isso vai se repetindo, já vira rebeldia, e rebeldia você já sabe o que é comparado a rebeldia, irmãos? Ficar de feitiçaria. Estaremos cultuando outros demônios. Olha só, irmãos, algo que o Senhor não divide a sua glória com ninguém, porque no monoteísmo, e o que nós seguimos é seguir o único Deus, assim como o Senhor estabeleceu para o povo, olha, vocês adorar somente a Deus, né? Somente a Ele servirá. Então, se nós não precisa então estar de fato ali já adorando. Se a gente for rebelde, se a gente for desobediente, nós estaremos fazendo o mesmo pecado, é a mesma prática de feitiçaria. Olha só, irmãos, que coisa importante, e nós devemos ter temor disso hoje. E se estivermos desobedientes, se estivermos praticando coisas que não agradam a Deus, esse é o momento, porque daqui a pouco nós vai cear. É o momento de nos arrependermos, e agora é uma nova rota, é um novo caminho, é um novo ciclo. Isso você pode fazer hoje, irmãos, nessa hora. Amém, irmãos? Mas também não é só obediência. O Senhor também requer santidade de nós. E é justamente o que a carta continua a dizer. Perceba nos versículos que se seguem.
A gente sabe, irmãos, que daqui a poucos dias, né, vai começar uma festa terrível, né? Uma festa muito terrível, que mais entristece o coração de Deus. Está prestes a começar. Uma festa que só gera o que, irmãos? Promiscuidade, depravação, prostituição, blasfêmia. Coisas terríveis acontecem nesse período do ano. É a alegria das trevas. A alegria está feita. Satanás e seus anjos ficam alegres demais. Nesse período, ele já fica quase, né, todos os dias, mas nesse período ele fica mais alegre, mais contente, porque justamente nesse período em que há uma depravação maior, há uma promiscuidade muito maior, há uma blasfêmia do nosso Senhor Jesus, há muitas coisas ali que ele se alegra, irmãos. E é algo que precisamos estar claro dentro de nossos corações, irmãos. Isso é muito importante também, porque Satanás e seus anjos, ele sempre vai estar na oposição a Jesus Cristo. Perceba, Jesus é o Cristo, ele vai vir como anticristo. Jesus, ele é a verdade, Satanás é o pai da mentira. Jesus ensina amor, Satanás e seus anjos dissemina ódio. Jesus nos ensina a obedecer, Satanás se alegra quando somos desobedientes. Então, irmãos, ele vai sempre estar na oposição do nosso Senhor. Então fica fácil muitas vezes a gente saber o seu trabalhar, o modus operandi das trevas e dele. Ele vai sempre estar oposto ao nosso Senhor Jesus. Perceba, isso é muito importante e a gente vai ter como discernir, irmãos, essas coisas. Então ele vai sempre estar oposto, perceba. Ele sempre vai estar oposto do que Jesus é, do que Jesus representa, do que o Senhor é, irmãos. Perceba que isso é importante. Como ele trabalha. Sempre oposto ao nosso Senhor Jesus. Então nós conseguimos saber. Mas Jesus, como é muito educado, ele não vai obrigar ninguém a segui-lo, né? Jesus é muito educado. Ele não vai obrigar a você a servi-lo. Ele não vai obrigar ninguém a servi-lo, a caminhar, a ser um discípulo dele, ou vai. Jesus não obriga ninguém a nada. Nós estamos aqui porque ele obrigou a gente? Nós estamos aqui porque nós o amamos. Amamos porque ele nos amou primeiro. Não é, irmãos? Então, esteja latente. Então, ele é muito educado, ele nos convida. Né? Ele nos convida. Ele morreu, pagou um alto preço, mas mesmo assim, ele não vai te obrigar. Ele vai te convidar. Olha como Jesus é maravilhoso, irmãos. Ele vai te chamar, ele te chama. Ele nos chama. Venha, meu filho, eu estou com os braços abertos. Quantas vezes ele não te chamou? E nós ficávamos na desobediência, né? E nós estávamos lá, eu vou não. Mas ele ainda continuava chamando você, né? Ele continuava nos chamando e nós virávamos as costas para ele. Mas ele continuava a nos chamar, né? É o amor dele que é imenso sobre nós. É o que 1 Pedro, versículo 15, continua. Vamos continuar em 1 Pedro lá, irmãos. Versículo 15. Ele é santo, mas ele nos chamou, não é? Então, mas como é santo aquele que vos chamou, e agora a gente vai para a santidade. Então, a gente falou sobre a obediência, que Jesus quer de tanto de nós. Agora é a santidade. Então, ele é santo, né, irmãos? Jesus é santo. E ele nos chamou. Coisa linda. Ele nos chamou. E se a gente aceitar como a gente aceitou, devemos entender também, queridos irmãos, que nós precisamos lutar. Não que nós vamos ser igual a eles. O versículo continua a dizer, os demais versículos, nós precisamos cada vez mais, dia após dia, batalhar para sermos, irmãos, como o nosso Senhor Jesus foi. Né? E aí ele está dizendo, mas como é santo aquele que vos chamou, né? Nós precisamos então ser santos em que? Só um dia? 2? Em toda a vossa maneira de viver. Perceba, meus irmãos, nós devemos ser parecidos com o nosso Senhor Jesus. Perceba a trajetória dele na terra, como foi. Ele, todos os dias, ele passou ajudando o próximo, orando, conversando com o Pai, né? Estava ali cumprindo aquilo que o nosso Pai determinou. E nós devemos então, irmãos, o que? Nos esforçar para sermos como Ele. Então o Senhor vai requerer de nós também a obediência e paralelo à obediência, a santidade. É a exortação que tanto o Senhor pede para nós. Nós nos santificarmos. Santificar em um grosso modo, é nos separar de algo que venha nos contaminar. É o mundo aí fora, hein, irmãos? É o mundo que quer nos arrastar como uma corrente.
leva, né? A gente tem visto o período de enchente. Quando a corrente leva ali, as pessoas passam, onde ela passa, ela vai levando, irmãos. Não adianta. A gente vê as pessoas se segurarem em situações, em poste, mas acaba arrastando. É isso que o inimigo quer, nos arrastar nessa corrente do pecado. Mas nós temos que ir, irmãos, ao contrário. É difícil, é complicado ir ao contrário. A contrário de uma correnteza, porque em nós não tem como, mas é somente Jesus quem nos dá força. É Ele, irmãos, quem faz isso, e nós não temos força nenhuma. É Ele quem faz. E aí, sede vós santos em toda a vossa maneira, queridos, de viver. Não só em determinados momentos, mas em toda a vossa maneira de viver. Na nossa vida, irmãos, no trabalho, em casa, onde quer que nós estejamos, irmãos, nós devemos nos portar como, irmãos, o Senhor Jesus se portou. E é isso que Ele deseja de nós. E aí o 16, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Jesus, irmão, santo, 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 santo. Ele está à destra de Deus. Ele é santo, irmãos. E nós devemos, olha só a responsabilidade que está sobre nós, irmãos. Então, nós precisamos, queridos irmãos, cada vez mais levar a sério a palavra. Porque, irmãos, não adianta a gente só falar. Isso precisa acontecer de fato. Nós falamos sobre obediência. Agora nós falamos sobre santidade. E a santidade é algo que tem sido tabu por aí afora. E as pessoas preferem não falar. Mas nós aqui, irmãos, nós não temos compromisso com o homem, nós temos compromisso com a palavra, não é? Todos nós temos um compromisso com a palavra. E cada um dará conta de si, não é? Então, meus irmãos, eu estou aqui, você está aí, e nós estamos juntos. Nós lutamos diariamente sobre essas coisas, sobre os desejos nossos como carnais, mas também nós temos a noção e o entendimento de como nós devemos ser. Perceba, olha só o paradoxo nosso, olha só a complexidade que nós temos, irmãos. Olha só a responsabilidade que todos nós temos perante a palavra, né? Então, meus irmãos, peça cada vez mais a direção de Deus. Peça cada vez mais que Ele te dê força, porque toda a nossa oração nós pedimos que o Senhor nos fortaleça para vencer, né, diariamente. E é isso que nós precisamos, irmãos, para sermos mais parecidos com o Senhor. Esta é a meta. Não existe meta outra. É essa, irmãos, de sermos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Aí os incautos falam, Jesus nós nunca vai conseguir, Ele foi santo. E aí, só por isso que nós não vai conseguir, nós não vai lutar? É? Claro que nós não vamos chegar, irmãos, a um nível de santificação com o nosso Senhor, porque Ele não foi concebido em pecado. Jesus, Ele é santo, irmãos. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Mas eu como discípulo e você como discípulo, nós temos que seguir Ele. E o que o discípulo faz? A não ser tentar cada vez mais ser parecido com o Mestre. Não é, irmãos? Glórias a Deus. Essa é a nossa meta, queridos. Essa é a nossa meta. Mas, irmãos, mais ainda importante, porque todos nós sabemos que nós vamos comparecer daqui a um pouco ao tribunal. A um tribunal, não é? Estaremos comparecendo. E mais ainda se faz jus necessário eu e você hoje nos policiarmos, a nossa maneira de vida, obediência ao Senhor, sermos cada vez mais parecidos com Ele. Mais ainda importante, porque daqui a um momento, daqui a um tempo, nós não sabemos, mas vai estar perto, estaremos diante do nosso Senhor Jesus e nós estaremos de frente com Ele, e aí? E agora? E a vida relaxada que nós vivemos, continuarmos vivendo na vida que nós tínhamos antes, e a vida totalmente relaxada como o mundo quer. E aí, como nós vamos comparecer frente ao nosso Senhor Jesus? Como será isso, irmãos? Seremos como Adão, que fugiu, que se escondeu, e o Senhor diz, onde estás, Adão? Eu tive medo e me escondi, Senhor. É um momento de refletirmos, irmãos. É um momento de reflexão. A ceia nos proporciona isso. Embora todos os dias tinha que ser, mas hoje é o momento que nós temos, e o Senhor nos coloca justamente essa palavra de exortação, de nós, irmãos, obtermos uma mudança na nossa maneira de viver. Sede-vos santo em toda maneira de viver, porque Ele é santo, irmãos. Sede santo, porque eu sou santo. Nós seremos julgados por um justo juiz, irmãos. Um juiz que não julga de maneira parcial.
um juiz que não aceita suborno, né? Nós estaremos diante de alguém justo. Assim como está no versículo 17. Acompanha aí, ó. E se invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga, segundo a obra de cada um, aí tem que ter temor, irmãos. É o que ele está dizendo para nós. Andai em temor. Mais uma vez, irmãos, olha só essa relação. Mais uma vez, o versículos anteriores estava dizendo que nós precisamos estar em toda a nossa maneira de viver, buscando a santidade. E novamente o versículo aqui, 17, o que que fala? Durante o que? Todo o tempo da vossa peregrinação. Mais uma vez, irmão, olha só, os versículos eles vão novamente se renovando para mim e para você. E é isso, irmãos, durante todo, alguns querem só um período um pouco de tempo. Eu vou permanecer assim um período de tempo, depois eu vou relaxar. Não. A palavra vai falar para a gente, irmãos, é durante todo o nosso tempo de peregrinação, durante toda a maneira de viver. Olha só, irmãos, todos os versículos. Então, queridos irmãos, não há como a gente relaxar. Não há como, meus irmãos, a gente estar ficando disperso. No primeiro versículo 13, fala para a gente ser sóbrios. E a sobriedade precisa estar sobre nós, para que a gente possa, então, estar, irmãos, fazendo aquilo que a palavra nos ensina aqui, ó. Que coisa! Perceba que o juiz, ele vai estar à nossa frente. E aí, o que vamos fazer? Se não houver temor em nós, se nós não obedecermos o Senhor, se nós continuarmos vivendo uma nossa vida rasa, nós, irmãos, estaremos vivendo no morno automaticamente e estaremos indo nesse tribunal já sabendo, poxa, eu não fui como o Senhor quis. Eu não obedeci à vontade dele, eu não busquei a santificação. E aí imagina como será. Nós nem passa muitas vezes pela nossa cabeça isso, mas é importante, meus irmãos, a gente ter em mente que nós devemos ter temor diante do nosso Senhor, pois nós estaremos de frente dele. Entenda isso, meus irmãos, é muito importante para a nossa vida. Ande cada vez mais com temor ao Senhor. Busque a obediência. Busque cada vez mais ser santo. Separe-se de um mundo corrupto, principalmente agora. Daqui a pouco chega um momento de festa pagã, de festa que realmente é algo que entristece o coração do Senhor. E nós devemos estar como? Alheio a tudo isso. Paulo dá um conselho para Timóteo, ele diz, fuja, Timóteo, fuja. Né? E é o que a gente precisa, irmãos, estar fugindo de tudo isso, tudo o que vem nos cercando. Ele vem com sapatinhos ali de algodão, vem nos cercando até que a gente seja completamente tomado por uma situação que vai nos comprometer. Cuidado, seja sóbrio, obedeça e busque a santificação. Amém, irmãos? É por isso que nós devemos andar com temor ao Senhor durante todo o tempo que estivermos nessa terra, com temor ao Senhor, vigilantes, buscando aquilo que a palavra ensina, santificarmos e também obedecermos ao Senhor. E saiba que você tem um valor especial, todos nós. Nós, irmãos, não devemos nos igualar às riquezas terrenas, né? Às riquezas que existem por aí. Nós temos um valor especial, justamente porque o Senhor pagou um alto preço por todos nós. Mas perceba que o versículo 18 enfatiza isso. Acompanhe. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro. A prata, o ouro existe hoje aí no mundo, são dinheiros, né, correntes. E ele está dizendo que não foi com isso que o Senhor nos comprou. Não foi com dinheiro, não foi com prata, não foi com ouro, não foi com diamante, não foi com dólar, euro, né? Não foi com nada disso, irmãos. Aí ele vai continuando falando. Não foi com isso que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Aí 19. Com que nós fomos comprados mesmo? Mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, santo, sem mancha e incontaminável. Oh, glória a Deus. Amém, irmãos? Perceba o valor que nós temos. Nós não fomos comprados com dinheiro, irmãos, que daqui a pouco perde o seu valor. Nem com ouro, né? Com ouro ele não perde valor, nem com prata. Mas nós fomos comprados com um valor muito maior do que ouro com prata. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo.
Cordeiro imaculado, santo, irmãos. Ele ali se entregou por nós. E é isso que nós devemos ter no nosso coração. E é isso que todos os dias, quando a gente acordar, ainda que é difícil, muitas vezes a gente acha impossível viver uma maneira que a palavra ensina, porque, irmãos, a palavra vai puxar sempre na exortação, né? Na santidade, na obediência. Mas olha só o que ele fez por nós. Olha o preço que ele pagou por mim e por você. Você, irmãos, vale muito para o Senhor. Então vale a pena a gente estar, irmãos, vivendo de uma maneira diferente no mundo. De uma maneira como o mundo vive. Vale a pena com toda certeza. E que isso esteja convicto no teu coração. Amém? De que realmente vale a pena. Você vale muito mais do que ouro e prata. Você vale muito mais do que qualquer riqueza, qualquer dinheiro hoje corrente aí no mundo. Você vale muito mais. E aqui ele está dizendo, foi com um precioso sangue. Olha o precioso sangue de Cristo, irmãos. Como um cordeiro imaculado e incontaminado. Ele santo. Não tinha devendo nada, não devia nada como santo, né? Santo não deve ninguém, irmãos, não deve nada. Mas ele assim se compadeceu de nós que devíamos, hein? Que nós devíamos tanto, não tinha como nós pagarmos, né, irmão? Não havia. E ele se compadeceu de mim e você, como um cordeiro imaculado e santo. Amém, irmãos? Precisamos saber disso, irmãos, cada vez mais na nossa vida e no nosso coração. Ouvinte, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Ele nos amou, irmãos. Por amor a nós, ele se manifestou. Por amor a mim e por você. Ele nos amou primeiro. É preciso enfatizar isso. Versículo 21. E por ele, credes em Deus, não é? Que o ressuscitou dentre os mortos. Ele deu glória para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Oh, glória, irmãos. É através de Jesus que nós, irmãos, cremos em Deus. Ele foi aquele que se fez como homem, padeceu e ali cumpriu o seu chamado. E é através dele que nós, irmãos, tivemos acesso ao Pai, a Deus. Então, irmãos, olha que coisa linda. Aí nos dá esperança, né? Nos dá cada vez mais motivação para seguirmos. E é isso, queridos irmãos. Olha o 22. Purificando a vossa alma pelo Espírito. Mais uma vez vai enfatizar o que ele tanto quer de nós. Na obediência à verdade para o amor fraternal não fingido. Amai-vos. Aí é a comunhão que nós devemos ter uns com os outros. Ardentemente uns aos outros. Com um coração puro. É a igreja do Senhor. É a igreja que ele tanto lutou para que estivesse nesse momento, nessa situação, entristecendo ele. Mas nós, irmãos, vamos continuar como está escrito aqui, não é? Cada vez mais, com amor fraterno, não fingido, não é? Amando cada vez mais ardente, cada irmão, não é? Cada irmão, tendo saudade, nosso irmão Sebastião, como nós tivemos saudade dele, né? E hoje ele está aqui também, ele sente saudade de nós. Perceba, é esse amor fraterno que arde no nosso coração, que nós devemos ter uns pelos outros. É o que está escrito aqui. Não fingido, mas amando-nos, irmãos, uns aos outros com o coração puro. É isso que nós devemos permanecer, irmãos. Porque fomos gerados de novo. Olha só o 23. Sendo de novo gerados. Mas a primeira vez que nós fomos gerados, nós estávamos corruptos, né? Nós estávamos ali de uma maneira em que os pecados iam se proliferando, mas agora, quando nós conhecemos o Pai, quando nós conhecemos a revelação de Deus, olha só, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, né? Por que mais? Pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Oh, glória! Então, queridos irmãos, entenda o que o Senhor nos quer de nós nessa manhã. Que você busque cada vez mais ser obediente, busque cada vez mais a santidade. A meta é essa, sermos cada vez mais parecidos com o Senhor, lutando diariamente, sabendo que Ele pagou o preço precioso por nós. E a nossa vida, queridos, é um vapor mesmo, né? Semana passada nós enfatizamos isso, né? Da nossa vida passar muito depressa, muito rápido a nossa vida passa, né? Depressa demais.
E aí o 24, ele exemplifica isso, exatamente, que ele fala que a vida ela é muito passageira, é rápida. E diz que porque toda a carne, ele está falando dos seres humanos, é como a erva. E toda a glória do homem é como a flor da erva. E aí o que acontece? Secou-se a erva, caiu a sua flor, acabou. Então olha a comparação entre a erva e aquele homem que se gloria, rapidamente acaba. Porque quando ele morre, a glória dele acaba também. Né? Acabou a flor, vem ali, murcha, acaba. Percebam como isso é sério. Nossa vida passa muito depressa. E alguns preferem esperar um pouco mais para se engajar nos preceitos da palavra. Alguns falam descaradamente, eu vou esperar. Eu vou esperar porque ainda eu vou curtir mais um pouco. Ainda eu tenho muito o que viver ainda. Eu preciso viver a vida. Eu preciso viver. Eu depois, talvez lá quando eu tiver, né, quando não tiver mais que aproveitar, aí sim eu vou viver a palavra. Que nécio, né, irmãos? Que tolice, perdoe a palavra. Perceba, meus irmãos, que a vida passa depressa e a sua glória também. Mas, e aí é o que a gente tem que estar firmado, é na palavra. E o 25 acaba dizendo, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. É a palavra, meu irmão, é a verdade. Louvado seja o Senhor. É isso que importa para nós. E é isso que o mundo está distante e prefere ainda assim não. Mas não sabem o dia que pode ser um ponto final para eles. Né? E aí? Louco, essa noite perderão a sua alma. E o que tens preparado? E para quem será? Mas o Senhor é tão bom conosco e que nos ensina e que nos exorta e que fala com a gente como um bom pai, como nós devemos nos portar, né? E é exatamente o que ele pede para nós e pede para a gente hoje: obediência, santidade, buscarmos ser parecido cada vez mais com ele e entendermos que o nosso valor é muito maior do que ouro, do que prata, do que qualquer riqueza, do que qualquer bem. Nós assim valemos, porque foi com precioso sangue que ele nos comprou, de um cordeiro imaculado, sem defeito e santo. Esse é o Deus, irmãos, é o Pai de vocês, é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Que você esteja convicto hoje, nessa manhã, de que você vale muito para Ele. Mas não adianta valer tanto para Ele, se nós fazemos tudo ao contrário do que Ele pede. Não adianta sermos tanto para Ele, se nós não estamos cumprindo como filho, a parte do filho, que é a obediência, que é buscarmos ser como Ele. Então, meus irmãos, não adianta de nada, mas o conjunto ele é muito bom, porque Ele nos amou primeiro, pagou um alto preço, e agora em contrapartida da nossa parte, o que custa para a gente ser obediente hoje? O que custa para a gente ser parecido com Ele? O que tem custado para mim e para você obedecer? O que tem custado para entender e entrar na nossa mente o como Ele te ama? Alguns vão dizer, Ele é muito ruim, Ele é tirano, Ele é um Deus. Mas olha, quem vai comprar algo, né? Quem vai comprar algo, irmãos, que Ele não queira, ainda paga um alto preço? Quem é que faz isso? Comprar uma coisa que para Ele demanda tanta coisa, tanto valor para Ele, tem tanto valor. É contraditório. Não tem como a gente entender isso. Então, de fato, Ele nos amou, nos comprou com precioso sangue. E o que Ele requer dos seus filhos? Obediência, né? Buscarmos cada vez mais a sua presença e a sua vontade. Amém, meus irmãos? Nunca se esqueça dessas palavras de hoje aqui nessa manhã. Você
precisa entender cada vez mais. Obedeça. Não perca o que o Senhor te deu de mais precioso. Obedeça. Deus não se compraz de desobedientes. Pelo contrário, a ira dele vem sobre todos os que estão sob desobediência. Lembrando, desobediência é uma desobediência, ela se torna desobediência quando a gente sabe o que o Pai manda nós fazer e nós não fazemos. E se há uma repetição nisso, aí já virou rebeldia, já virou rebelde. E rebelde é comparado ao pecado de feitiçaria. Perceba, irmãos, é isso. Não tem onde fugir. Mas ele te amou. Ele te pagou alto preço. E hoje nós estamos juntos aqui porque ele nos ama cada dia. E vai nos amar. Mas para isso, sejamos obedientes. Cada vez mais. Para que possamos nos alegrar o seu coração. Não entristecer, como muitos têm feito. Cada vez mais, irmãos. Tudo passa nessa vida. Tudo é passageiro. Mas tenha certeza que o eterno não passa. As palavras de Deus nunca vão passar. Elas sempre serão vivas e verdadeiras. Amém, irmãos? Tenha certeza disso. Glória a Deus.